tudo bem com você? Está iniciando o 9º episódio de Fatos Curiosos sobre a História do Brasil e hoje eu trago como tema a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Eu sou Jades Daniel, professor de História e está iniciando Fatos Curiosos sobre a História do Brasil. E hoje, como tema, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Então, se você quer gravar também o seu podcast e ser ouvido nas principais plataformas de áudio do planeta, eu indico a ferramenta da Anchor, A-N-C-H-O-R, Anchor. Essa ferramenta vai te permitir que você produza o seu podcast de forma profissional, totalmente gratuita, inclusive tem aplicativos para Android e iPhone. Anchor é a plataforma que eu indico. A Primeira Guerra Mundial, na verdade, não era nem para ter esse nome. Ela ficou conhecida como a Grande Guerra. Teve esse nome de Primeira Guerra Mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra global centralizada na Europa que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências do mundo naquele período, que se organizavam em duas alianças opostas. Os aliados, com base na Tríplice Entente, entre Reino Unido, França e Rússia, e os impérios centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. Originalmente, a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, mas como a Áustria e a Hungria tinha tomado a ofensiva, violando o acordo, a Itália não entrou na guerra pela Tríplice Aliança. Essas alianças reorganizaram-se, a Itália lutou pelo lado dos aliados e expandiu-se com mais nações que entraram na guerra. Em última análise, mais de 70 milhões de militares, incluindo 70 milhões de europeus, foram mobilizados em uma das maiores guerras da história. Mais de 9 milhões de combatentes foram mortos, em grande parte por causa de avanços tecnológicos que determinaram um crescimento enorme na letalidade das armas. Mas, sem melhorias correspondentes, a proteção e a mobilidade foi fatal para muitos. Foi o 6º conflito mais mortal da história da humanidade, em que posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções e outras e muitas nações envolvidas. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil inicialmente tinha uma posição neutra, respaldada pela Convenção de Haia, buscando não atingir os seus produtos exportados na época, principalmente o café. O principal parceiro do Brasil na compra desse produto era a Alemanha, sendo seguida pela Inglaterra e pela França. O Brasil declarou a sua neutralidade em 4 de agosto de 1914. Dessa forma, somente um navio brasileiro, o Rio Branco, foi afundado por um submarino alemão nos primeiros anos da guerra em 1916. Tal fato foi usado pela Inglaterra para despertar o sentimento antigermânico no Brasil. O governo brasileiro pediu explicações à delegação alemã. Uma investigação posterior averigou que, na verdade, o Rio Branco fora vendido para a Noruega e arrendado por armadores ingleses. O navio viajava indevidamente com a bandeira brasileira por águas restritas. A maioria da tripulação era composta por noruegueses. Assim, apesar da comoção nacional que o fato gerou, não poderia ser considerado como um ataque ilegal dos alemães. No início da guerra, apesar da neutralidade, o Brasil enfrentava uma situação social e econômica complicada. A sua economia era basicamente fundada na exportação de apenas um produto agrícola, o café. Como este não era essencial, suas exportações e as rendas alfandegárias, a principal fonte de recursos do governo, diminuíram com o conflito. Isso se acentuou mais com o bloqueio alemão e depois com a proibição à importação de café feita pela Inglaterra em 1917, que passou a considerar o espaço de carga nos navios necessários para produtos vitais, haja vista as grandes perdas causadas pelos afundamentos de navios mercantes pelos alemães.
as relações entre Brasil e Império Alemão, outrora extremamente cordiais, foram abaladas pela decisão alemã de autorizar seus submarinos a afundar qualquer navio que entrasse nas zonas de bloqueio. No dia 5 de abril de 1917, o vapor brasileiro Paraná, um dos maiores navios da Marinha Mercante, de 4.466 toneladas, carregados de café, navegando de acordo com as exigências feitas pelos países neutros, foi atacado por um submarino alemão, a milhas de Cabo Barfeu, na França, e 3 brasileiros foram mortos. Então, estava iniciada a guerra para o Brasil. Em 27 de outubro de 1917, o presidente brasileiro Venceslau Braz declarou guerra contra a Alemanha, que afundara 3 navios brasileiros: o Paraná, no Canal da Mancha, em abril, o Tijuca, no litoral francês, em maio, e Macau, no litoral espanhol, em outubro. Os 46 navios alemães que se encontravam em nossos portos foram aprisionados. O presidente mandou erguer um muro no Palácio Guanabara, onde residia, para se proteger de ataques armados. O Brasil foi o único país sul-americano a participar da Primeira Guerra. E o governo enviou, em agosto de 1918, uma esquadra com o objetivo de patrulhar a costa africana e a região de Gibraltar, antes mesmo de entrar em combate. A frota perdeu 156 tripulantes mortos em Dakar por conta da epidemia da gripe espanhola. Em meio à viagem, os navios brasileiros abriram fogo contra um cardume de toninhas, que seus artilheiros confundiram como submarinos alemães. Um dia depois de haver chegado a Gibraltar, nossa esquadra foi notificada do armistício. A guerra havia terminado. Durante o período em que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, a cidade do Rio de Janeiro foi tomada de cartazes com a inscrição: "Emudeçam todas as bocas". Era o medo do governo contra a espionagem alemã. Bem, o presidente, na época, o Venceslau Braz, firmou aliança com os países da Tríplice Entente, que estavam os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, em oposição ao grupo da Tríplice Aliança, formada pelo Império Austro-Húngaro, Alemanha e Império Turco-Otomano. Sem contar com a tecnologia bélica expressiva, podemos considerar a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial bastante tímida, entre outras ações. O governo do Brasil enviou alguns pilotos de avião, oferecimento de navios militares e apoio médico. Incumbidos de proteger o Atlântico de possíveis ataques de submarinos alemães, 7 embarcações foram usadas na Primeira Guerra Mundial: 2 cruzadores, 4 contra-torpedeiros e mais um navio auxiliar. A pequena tripulação destes navios, mesmo tendo um papel breve, foi vítima da epidemia da gripe espanhola, que assolou a Europa neste período. A experiência de maior sucesso brasileiro no conflito aconteceu com grupos enviados para lutarem ao lado de soldados franceses e britânicos. O Brasil tivera participação nos conflitos de tropas da Frente Ocidental e na região da Jutlândia, o mais conhecido caso de participação do Brasil. O apoio brasileiro teve muito mais presença com o envio de suprimentos agrícolas e matérias-primas procuradas pelas nações em conflito. No Brasil, a Primeira Guerra teve implicações significativas em nossa economia. A retratação econômica sofrida pelas grandes nações industriais europeias abriu portas para que o parque industrial brasileiro se desenvolvesse. Antes que eu me esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo ou sabe de alguém que gosta de história e de curiosidades sobre a história, você pode, além de ouvir, curtir e compartilhar. Você também pode me encontrar nas redes sociais, no Facebook, Jades Daniel, ou no Instagram, de mesmo nome, Jades Daniel. Te aguardo. Dê a sua sugestão sobre os próximos episódios.
Dessa forma você vai estar incentivando a que eu produza sempre e cada vez mais novos podcasts com novos assuntos. Um abraço. Então podemos dizer que o Brasil também venceu a Primeira Guerra? É melhor às vezes a gente perguntar quem venceu a Primeira Guerra. Talvez fosse mais adequado perguntarmos se houve vencedores. Não há dúvidas que a Alemanha foi a grande derrotada na Primeira Guerra. Quando a guerra acabou, Inglaterra, França e seus aliados foram aparentemente os grandes vencedores. Mas se considerarmos as condições em que a guerra terminou e o fato de que os tratados de paz firmados após o final do conflito não evitaram uma nova guerra, no caso a Segunda Guerra Mundial, podemos afirmar que a médio e longo prazo todos acabaram perdendo. Então, o que você achou desse podcast? Você tem gostado dos conteúdos, dos fatos curiosos sobre a história? Te aguardo no próximo, sempre aos domingos, à meia-noite.